E aí eu pergunto pra vocês, porque eu tive isso na minha vida e acho que, pelo que eu tô entendendo, vocês não muito. Teve algum episódio muito marcante, tipo um burnout, alguma coisa do tipo, pra vocês pararem e começarem a olhar a vida dessa forma ou não? Foi uma construção ao longo do tempo? Porque eu, a vida inteira, mirei o R$1 milhão como a salvação da ansiedade, do pânico que eu adquiri na adolescência, que as coisas em casa começaram a piorar. Eu vi que eu vi o erro do meu pai, né? Que a gente sempre teve uma vida muito boa, muito estável financeiramente, até os meus 11, 12 anos. Aí meu pai foi demitido, tudo começou a ficar uma loucura. Aí com 15 anos a gente saiu de São Paulo, que era onde eu tinha nascido, crescido, na mesma casa, na mesma escola, e a gente foi pra Santa Catarina, porque não tava mais dando pra bancar. E aí foi um período bem, assim, marcante do tipo, cara, eu preciso cuidar da minha vida porque eu não quero sofrer por falta de liberdade por conta de dinheiro. E aí, por eu ser uma aluna muito ruim e ter entrado numa faculdade muito fraca, Ninguém começou... acredita nisso, né? Olha a cara dela. Muito cara de nerd, né? Eu era correria, cara, mas eu não era nerd. Brasil, repete essa frase. Eu era correria. Eu era correria. Não, se vocês soubessem... Você acredita que eu já panfletei na rua? Não. Real. Eu falo que você tem um... Uma vez eu te falei isso no Clubhouse, né? A Betina como personagem, se alguém cai no seu perfil, se alguém cai no perfil do Thiago Nigro, vocês têm um arquétipo tão de... essa Filhinho pessoa de cresceu papai. na vida, filho de um grande industrial da família Matarazzo. Uhum. Que é foda. É foda, você pode virar e falar, eu já panfletei. Quem vê de fora Ninguém fala, vai acreditar. mentira, nunca panfletou. É foda. É um grande problema que tem que ser vencido também. Uhum. E aí, enfim, com 14, 15 anos eu comecei a trabalhar, dando aula de dança e como modelo. Mas eu fazia umas correrias assim, do tipo, importar coisa do AliExpress e vender no Instagram. Ou eu fazia pesquisa. Sabe essas pessoas que andavam com a prancheta fazendo pesquisinha com as pessoas na rua, interrompendo? Posso fazer uma pesquisa? Dia das Mães? Eu fazia isso. Panfletei e tal. E aí eu entrei numa faculdade de administração. Eu queria fazer dança, desisti porque eu achei que era muito luxo, né? Eu pensar em ganhar dinheiro com dança. Imagina, você tá louca, Betina? Você não pode isso. Aí fui pra administração, só que eu morava em Blumenau, lá não tinha nenhuma faculdade muito forte. Então eu comecei a ficar com muito medo de não dar certo na vida, porque meu currículo era uma bosta, tudo que eu tinha de experiência profissional era uma merda, a faculdade era fraca. Falei, ferrou. Então, Nunca vou chegar a R$1 milhão. Nunca. E aí eu comecei a ter pânico, ansiedade, comecei a passar muito mal na faculdade. Mas você já pensava, tipo assim, 1 milhão, né? Nessa época o seu goal era 1 milhão. Era tipo uns 12, 13 pau hoje, né? Pela inflação, né? Eram umas 13 milha. Eu só ia ganhar Naquela. 10 mil por mês. Era o sonho da minha vida. Assim. 10 mil por mês eu vou estar, tipo... 10 mil pra mim também era Não, era vou isso, estar assim, voando, muito, velho. 10 voando. mil. Eu pensava, Não, 10 velho. mil, 10 Quando a mil minha mãe tá começou a grana. ganhar R$6.500 por mês na faculdade, cara, tinha coca de latinha na minha casa. É velho. foda, Coca de é foda. latinha. E eu falo que esse é um dos sinais da riqueza. Comprar latinha e não a garrafa de 2 litros, cara. caralho. Latinha. Pra caralho. Qual a chance da gente ficar pobre, cara? Nossa felicidade é a latinha, não é o Porsche, a Ferrari, é só a latinha, Tem tá uma bom. geladeira cheia de latinha E comprar em Iopro. casa. Só isso, que é caro Iopro. pra cacete. Verdade. Não, então, mas aí era meio que isso, assim, eu mirava 1 milhão porque eu ia parar de ter crise de pânico, porque o motivo do meu pânico era o medo financeiro. Aí eu consegui passar na Empíricos, comecei a me dar bem lá, comecei a ganhar comissão, cheguei no R$1 milhão no meu primeiro ano de Empíricos. Com quantos com anos você tinha? 22. E aí foi um ano muito bom olhando pra trás, mas depois do 1 milhão veio o meme, e aí foi o ano do burnout, né? Foi o meu ano mais rica, o meu momento mais rica, até então, estava sendo o pior período da minha vida. Quando eu fui convidada a ser sócia da Empíricos, que depois do 1 milhão acabou sendo o grande sonho, né? O auge da minha vida ia ser quando eu fosse chamada a ser sócia. Eu fui convidada a ser sócia, eu tava em depressão. Então, teve um episódio que me fez olhar e começar a reavaliar a forma como eu tava enxergando a vida. Vocês tiveram isso? Eu tive. Os meus seguidores já sabem, né? Eu vivi uma época muito parecida com a que o Pedro viveu também. As nossas histórias são meio parecidas. A origem da família meio caótica, tudo muito bagunçado, sem nenhuma regra, os casamentos malucos dos nossos pais, essas coisas todas. Mas teve um momento que eu tava atendendo 47 clientes também. Numa correria completamente despropositada.
E nessa época eu já era CMO da Avenue. A Avenue é uma corretora. E na minha cabeça, o salário que eles me pagavam, que era muito mais do que eu achava que era a grana que eu poderia gastar antigamente. Eu acho que eles me pagavam uns 18 pau, descontando dava 16.680, uma coisa assim. Mais os stock options, né? Porra, era uma puta... E era empresa que eu queria estar pra sempre, né? Adorava trabalhar com o Lia, um cara genial e uma maravilha, um cara engraçado, tranquilo. Aprendia muito. Mas eu falava, não posso deixar de ter esses clientes, cara, porque senão alguma coisa pode acontecer e tudo pode dar errado. Amanhã pode acabar e eu não aproveitei a É muito oportunidade maluco, hoje. cara. E aí era praticamente ansiedade, né? E eu atendi esses 47 clientes. E aí foi o aniversário de 1 ano da Lavínia. E aí a Ana fez uma festinha lá numa casinha no interior que a gente tem. Sempre os aniversários das crianças são muito só a família ali e tudo mais. E eu falei pra ela assim, puta, eu não posso ir no aniversário da Lavínia, eu tenho uma reunião. Aí a Ana olhou pra mim e falou, nossa, você tem uma reunião no dia dela, no dia 17. Daí eu falei, tenho, e é uma reunião importante. E enquanto eu falava que era uma reunião importante, na minha cabeça, aquela vozinha dizia, cara, essa reunião nem é importante. Esse cara nem é teu cliente ainda. É só mais uma prospecção. Você nem sabe se você vai atender esse cara. E aí eu, não, é muito importante, é muito importante. É um cliente grande. E aí olha que loucura. Era um cara que realizava um evento, tipo um carnaval fora de época, lá em Salvador. E o cara queria uma ação digital. Nada a ver com nada que eu fazia. Eu só tava fazendo coisas. Porque eu precisava fazer coisas. Porque o dinheiro não podia acabar. E aí eu fui nessa reunião. E aí, quando eu tava nessa reunião, eu tenho esse print até hoje, a Ana tirou uma foto do aniversário. Tava a Lavínia, o Mateu comemorando, aí tava ela sozinha, o meu sogro, minha sogra e a avó dela. E ela escreveu, você fez falta aqui. E aí eu pensei, esse é o primeiro aniversário, nunca mais eu vou ver. E eu nem preciso. E eu tava no meio da reunião. Falando, nem vou fechar com esse cliente, puta projeto chato. Eu descartei o aniversário de 1 ano da minha filha só pra estar em movimento. Aí nesse dia eu voltei. Foram 5 segundos, assim. É isso, de repente você se olhou e tava todo mundo falando Betina, Betina, batendo palma, fazendo graça. As coisas acontecem de repente, é um dique que se rompe, bum. Eu voltei pra casa, eu já tava no carro pensando, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E aí eu tinha um produtor executivo naquela época, né? Uma coisa que eu nunca achei que eu precisaria ter, né? Mas a carteira era muito grande, tinha que alguém gerenciar. E eu falei assim, cara, eu vou cancelar metade dos meus clientes. Não, Ícaro, que isso, cara? Que loucura. Não, também não é assim, não é assim. Não, cancela metade. Não, cara, que isso? Não, calma, não sei o que. E no outro dia eu já falei, não, cara, cancela todos. Só vou ficar com a Avenue. E todo mundo achou que eu tava louco. E o que acontece? Eu trabalho com a Avenue e fica excelente, porque você tem só uma coisa pra olhar. A partir daí, eu lembro que eu liguei pro JP, do Hotmart. Eu falei, JP, o dia que eu fizer 10 milhões de reais, eu me aposento, paro, vou viver minha vida e viver com os meus filhos. O novo mercado faturou 65 milhões ano passado. E o JP, né, cara, puta, cara, que bom que você tem o teu target, não sei o quê. Nem tenho target. Por isso que eu falo, é virtualmente infinita essa caçada. Se você não tiver de fato pra onde olhar dentro de casa, sua família, seus filhos, sua religião, se não tem família, filho, religião, alguma coisa que você coloque ali no centro da sua vida, se for só dinheiro, não chega. E aí, a partir desse dia, foi quando eu falei, eu vou aumentar o número de pessoas que tem na empresa, eu vou colocar mais gente pra trabalhar lá, eu vou remunerar bem essas pessoas, e eu vou trabalhar no máximo 4 horas por semana lá. O resto eu faço de casa. E até hoje tem sido assim. E porque é importante também não parar, né? Essa coisa do quando eu chegar lá e eu vou viver viajando é um inferno. Imagina eu ficar com meus filhos o dia todo em casa, as crianças gritando. Eu tenho que fazer alguma coisa também, né? Pô, vocês acham que é feliz, né? O Mateus Nessa parte eu colocaria o negócio, o preto e branco. O Mateu me acordou 3h20 da manhã. Papai, o que é, Mateu? A abelha tem pescoço? Não Mateu, você vai... Não tem, eu fui procurar. Não tem. Então, assim, esse foi o meu caso, né? Você teve, Priscila? Vixe, eu tive. Mais ou menos. Você sabe que eu vejo vocês falando, mas eu nunca tive essa relação difícil com o dinheiro. Eu acho que eu sempre quis ganhar dinheiro, porque meu pai também não tinha um bom relacionamento com o dinheiro. Meu pai era advogado
E eu nunca passei muita necessidade, né? Não era sobre isso, era bem classe média. Meu pai se matava para dar a vida boa que a gente tinha. Estudei em escola particular e tal. Mas meu pai era autônomo, então ele viveu aquela vida que assim... Sobe e desce. Exato. E era gastava uma... tudo que ganhava. Basicamente isso. Assim, conseguiu guardar um pouco e tal, mas assim, ele tinha uma relação difícil, complicada, em que ele era muito trabalhador, mas o trabalho era um fardo. Eu sabia que ele odiava aquilo que ele fazia. A rotina dele era pesada, ia desgastando ele. Então, quando eu comecei a tomar mais consciência sobre o que é o dinheiro, que era assim que a gente comprava as coisas, né? Que as coisas não nasciam prontas e fáceis, eu tomei a decisão de não fazer daquele o ritmo da minha própria vida. Então, eu fui empreender justamente para isso. Eu entrei na faculdade de Direito pensando em prestar concurso público, porque meu pai sempre falava da segurança, só que aí eu comecei a fazer estágio naquela época num órgão público. Falei, cara, mas eu acho que dá para ser rico, hein? Eu comecei Você queria fazer o quê de concurso? Ministério Público Estadual. Queria ser promotora de justiça do estado de São Paulo. Ia condenar todo mundo. Pois é. E aí eu percebi que não era muito aquilo que eu queria, porque eu senti que dava para ter mais prosperidade, eu acho que a palavra é sempre liberdade. Meu pai sempre reclamou de não poder fazer as coisas que ele queria, porque ele tinha que trabalhar sempre muito e fazendo coisas que ele não gostava. Então, eu sempre valorizei a liberdade. E eu não pensava tanto no acúmulo do dinheiro pelo acúmulo do dinheiro, mas pela tranquilidade, pela liberdade, para não ter aquela relação pesada com o dinheiro. Mas eu nunca tive, por exemplo, uma métrica. E aí, quando eu comecei a empreender, também tem uma coisa que eu acho que é difícil de dissociar, que é a questão de como é que a gente lida com o material. Eu nasci numa família muito católica e a gente sempre viveu muito a fé na minha casa. Não era católico de IBGE, sabe? Então, a transcendentalidade na minha casa sempre foi algo muito real, muito palpável. Apesar do meu pai não ter essa boa relação com o dinheiro, a gente sempre esteve com os olhos de que a verdadeira riqueza não é a riqueza do papel, não é a riqueza material, é a riqueza espiritual mesmo. E isso sempre esteve presente na minha vida, de que eu queria ganhar dinheiro, mas que aquilo não era o principal objetivo da minha vida. E eu comecei a gostar de trabalhar, por incrível que pareça. Começou a dar dinheiro, legal, comecei a sentir mais segurança, mas eu comecei a ver que eu contratei uma, contratei duas, contratei três. Não, obrigada. Desculpa. Contratei 4, contratei 10 pessoas e de repente eu tava colocando pão não só na minha mesa, eu tava colocando pão na mesa de um monte de gente. E o jogo começou a ficar legal. Eu comecei a gostar daquilo que eu verdadeiramente estava fazendo. Então, e o que você estava fazendo nisso? Eu já estava fazendo o cursinho para carreira de diplomata. Eu lancei um cursinho preparatório para concurso, contratei um monte de professor particular, pagava hora-aula. E o cursinho era meu. E aí eu... Mais online? Nath, me traz o café. Online. Foi o primeiro curso online do Brasil pra carreira de diplomata. E aí... E de onde você tirou essa ideia? Eu tava na faculdade, eu estudava em Campinas, eu tinha várias pessoas que queriam ser diplomatas, mas não tinham onde estudar, porque só tinham cursos presenciais. Mas do digital, como é que você... Porque na carreira do direito, era muito comum um cursinho telepresencial. Não sei se você já ouviu falar, que eles via satélite, em que tinham várias unidades no Brasil, as pessoas iam até as unidades. Você tinha que até lá assistir EAD, né? No telão, né? E a transmissão era satelitária. Só que aí começou a banda larga no Brasil. Na verdade, eu tinha uma parceria com um cursinho jurídico na época, para carreira de diplomata. Aí eles foram comprados por um grande grupo, por um fundo. Aí quando chegaram lá, tipo, eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, eu nem me lembro mais. Eles falaram, quem é essa menina aqui que tem uma parceria com a gente? É a moral da história para transformar uma história longa numa história curta. Eu falei, cara, por que as pessoas, em plena era de banda larga sendo democratizada assim, porque eu sou dessa época, me respeita. Banda larga sendo democratizada no Brasil. Sobral, você usou internet de escada na sua vida? Eu jogava mentiroso. videogame, eu jogava só no computador. Videogame nem ia na internet, Só no... Sobral, mentiroso. Pois é. Jogava Tibia, mano. Mas aí começou a ser nerdola. democratizada a internet ali em meados de 2009. Eu falei, cara, ninguém vai mais querer ir pras filiais estudar num telão. Todo mundo vai querer estudar de casa. E aí eu abri o curso Sapiência, que tem até hoje.
Mas eu comecei a trabalhar mais por causa do jogo. E, claro, eu fui vendo que tinha ali uma prosperidade financeira. Eu sempre gostei disso. Como eu te falei, eu tinha esse histórico familiar em casa. Então, eu não queria viver a vida que meu pai viveu. Mas eu não tinha essa coisa do quero ganhar dinheiro. Nunca tive. Só que aí, o que aconteceu? Em 2016, uma funcionária minha morreu atropelada com 32 anos. Ela trabalhava comigo, já ia fazer 4 anos. E eu fiquei em estado de choque. Porque outras pessoas que eu conhecia já tinham falecido e tal, mas eu convivia com ela todo santo dia. Ela sentava do meu lado e ela era uma peça extremamente estratégica dentro do meu negócio. Além de ser uma querida, uma amiga minha. E aí eu fiquei bastante... Eu nunca vou esquecer, dia 16 de maio de 2016. E aí eu fiquei muito em choque. Fui pra casa da minha mãe chorar naquela época, né? E aí a minha mãe, enfim, tava falando muito sobre essa questão da fé, de como a gente precisa manter justamente nessas horas os eixos, porque senão é vã a nossa fé. E aí 2 semanas depois minha mãe teve um AVC e morreu. E eu falei, caraca, realmente não é só sobre ganhar dinheiro e tal, mas a gente precisa ter noção do sentido. Então eu acho que a questão do trabalho na loucura, eu trabalho tanto quanto eu trabalhava naquela época. Mesmo quando a minha mãe, né, morreu, a minha funcionária morreu. Aí depois, o ano passado, meu pai morreu de novo. Morreu de novo, Morreu de novo, não. Mais mortes, foi Mais isso que eu mortes. quis dizer. Mais mortes na minha vida. Meu pai morreu, eu tava em lançamento também. E tava na live. Minha mãe morreu, eu tava na live também. Então, assim, a vida segue. O que eu acho que a gente tem que ter... Segunda-feira segue chegando, né? Exato. O que eu acho que a gente tem que ter é presença para saber o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, por que eu continuo trabalhando muito? Por que eu continuei trabalhando mesmo quando as pessoas mais importantes da minha vida faleceram? Porque eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava só com a 5ª marcha ligada no piloto automático porque eu queria mais grana. Para mim, nunca foi muito sobre isso. Era sobre a minha equipe inteira tá ali, tá tipo, com a meta para ser batida. Era pela vida do meu especialista que colocou o projeto dele na minha mão e aquilo é importante pra caramba pra vida dele. Então, tem muito a ver com o senso de dever e com a presença do porquê que eu faço aquilo que eu faço, o que é que eu tô buscando ali, entendeu? Mas, não sei se houve realmente um ponto em que eu falo, nossa, preciso parar, preciso dar uma repensada na minha vida. Eu acho que as mortes do meu pai e da minha mãe foram muito importantes, muito significativas para validar todas as minhas crenças, para entender que realmente o famoso a gente não é nada, a gente não tem problema, para entender o que é estar no final de tarde com meu marido, bebendo um vinho e falando, pô, a gente é feliz pra caramba, a gente não precisa de muito mais para ser feliz, porque no final do dia não é sobre isso, no final do dia pode ser que amanhã a gente nem esteja aqui mais e eu tenho uma conta para pagar lá em cima e é sobre essa conta, é para lá que eu preciso ter saldo. Mas não é só aqui, não. É bem isso, assim, que você falou. Pra mim, a resposta tá aí no começo da sua história. A proximidade com Deus, né? Que muitas das pessoas que têm burnouts e que estão vivendo a 5ª marcha, estão ali vivendo no piloto automático sem parar pra avaliar a vida, na verdade, elas não tão próximas de Deus, né? E aí precisa de um grande episódio eu pelo menos acredito nisso. Pra parar, reavaliar e olhar que tá vivendo uma vida sem sentido, né? E sem fé.